Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Thales Moura e hoje você irá assistir a nossa aula de número 9 do curso Introdução à Literatura Brasileira. Na aula de hoje é dedicada, então, a pensar aí a obra de Castro Alves, né, localizada aí na terceira geração romântica. Mas nós vamos conversar um pouco sobre um ensaio de Mário de Andrade, né, que está relendo Castro Alves muito tempo depois. Né? Vamos ter uma visão diferenciada aí do que geralmente a gente tem da obra desse poeta. Eu preparei um pequeno material para que a gente possa conversar sobre esse ensaio do Mário de Andrade. É um ensaio, né, em que ele vai colocar algumas percepções bem ácidas acerca da obra do Castro Alves, e eu acho interessante, né, para que a gente possa visualizar isso de um outro lado, ter um outro olhar, né, que é o olhar do Mário de Andrade, um grande crítico, né, um grande escritor do modernismo brasileiro, ele revisitando a obra desse grande poeta. Então vamos lá. Os tópicos, né, discutidos hoje é o debate abolicionista em Castro Alves, mas aqui a gente vai ter uma visão diferenciada, né, que é uma visão do Mário de Andrade. Esse ensaio retirado, né, dessa obra, que é o Aspectos da Literatura Brasileira, com uma das primeiras edições aí de 1972, certo? E aí eu trouxe algumas informações aqui, é claro, primeiro sobre o Mário, né, para a gente localizar quem é essa persona, né, essa personalidade, e depois um pouquinho de Castro Alves para a gente dar início, para poder pensar, né, o que o Mário de Andrade está querendo nos chamar a atenção aqui em relação à poesia de Castro Alves, na terceira geração romântica. Primeiro momento, né? O Mário de Andrade, ele vai nascer em 1893, falece em 1945, né, em São Paulo. Ele é um escritor modernista, um crítico literário muito profícuo, musicólogo, né, ele foi professor de música em algumas universidades. Também foi um folclorista, né, um ativista cultural brasileiro, né, que estava, né, atuava muito, né, nessas demandas. Ele vai participar ativamente, né, das atividades da Semana de Arte Moderna, em 1922. Pauliceia Desvairada, né, uma obra poética, um livro de poesias do Mário, que vai ter nessa primeira pegada, nessa feição moderna, foi publicado em 1922. O Mário também vai, né, atuar na política, né, vai aceitar vários cargos de responsabilidade ligados à área cultural, e ele vai produzir inúmeros ensaios, né, bem como vai ser muito atuante na poesia, em contos e em romances. Macunaíma, uma das suas obras, né, mais comentadas, né, no âmbito literário, foi uma das principais obras, né, do modernismo brasileiro. Aqui Mário está fazendo uma releitura aí, né, da identidade nacional, revisando aí o romantismo brasileiro, e ele traz lendas, mitos, tradições, lugares, a fauna e a flora do Brasil por um outro olhar, né? Que é esse olhar crítico, né? Esse olhar de revisitar essa ideia romântica dos primeiros românticos acerca, né, da construção de uma identidade nacional. Então, o Mário está trazendo em Macunaíma, né, um Brasil que é mestiço, um Brasil que é mesclado, um Brasil que é composto por várias identidades, né, um Brasil múltiplo. Então, é uma obra para se revisitar criticamente a primeira geração romântica.
Já Castro Alves, né, e passando bem rapidamente por esses, né, autores, para a gente conhecer um pouco de quem foram essas personalidades, o Castro Alves nasce em 1847, veio a falecer em 1871, né, ele falece muito jovem, aos 24 anos. Nasce e falece na Bahia, né? Em 1852, ele vai se mudar com a sua família, né, da fazenda de Curralim, na Bahia, para Salvador, onde o seu pai vai atuar ali como professor na Faculdade de Medicina. Em 1862, após a sua mãe falecer, né, o seu pai vai se casar novamente e eles vão se mudar para Recife. A ideia era de que Castro Alves pudesse se preparar, né, para poder cursar direito. E aí ele vai ter ali uma participação ativa nos movimentos estudantis da época. Em 1863, né, ele já publica o seu primeiro poema, A Canção do Africano, né? E nesse mesmo ano ele também vai conhecer uma atriz portuguesa que é a Eugênia Câmara, né, com quem ele vai se relacionar algum tempo depois. Eugênia Câmara é 10 anos mais velha, né, que Castro Alves, e ele vai se apaixonar perdidamente, né, pela Eugênia. Eles vão ficar juntos durante um tempo. E o fato curioso é que a Eugênia, né, já possuía um companheiro e também um filho, né? Então, eles vão morar juntos durante um tempo com o filho, né, de Eugênia. Então, tem esse episódio aí, né, que vai ser assim, uma curiosidade da vida dele, né, e que vai, né, também, né, chamar bastante atenção. Em 1865, ele vai entrar para o curso de Direito, né, em Recife, e em 68 ele se muda para São Paulo, né, para cursar aí o terceiro ano de Direito. Então ele vai fazendo essas frequentes mudanças. Aos 16 anos ele já se descobre tuberculoso, né, ele vai conviver aí com essa doença por algum tempo. Em 1866, né, ele começa efetivamente já, né, a se relacionar com a Eugênia Câmara. Em 68 ele vai terminar esse relacionamento, né, com a Eugênia, e ele vai ficar extremamente abatido. Em 1870, ele viaja novamente para Salvador, e ali ele vai dar, né, início à publicação do seu primeiro e único livro publicado em vida, que é o Espumas Flutuantes. E em 71, né, ali está com um errinho que é 1871, ele vai falecer de tuberculose, ele falece sem conseguir concluir o curso de Direito. Castro Alves foi esse poeta que, né, fez parte da terceira geração romântica, que tem uma poesia voltada para as causas sociais, né, ele vai se colocar e se posicionar no debate abolicionista. Ele vai utilizar o recurso da poesia para veicular essa mensagem, né, para chamar atenção para essa causa abolicionista. Vozes da África e Navio Negreiro serão seus poemas, né, mais expressivos, mais apreciados pela crítica. E aqui a gente já entra especificamente no ensaio, né, do Mário a respeito de Castro Alves, para a gente entender como é que o Mário de Andrade está relendo, né, o Castro Alves, né, depois de tanto tempo. Então, em um primeiro momento, o que a gente tem? O Mário de Andrade, né, dizendo o seguinte: olha, não estou me sentindo muito, não está sendo muito agradável, né, estudar Castro Alves novamente, né, porque isso faz com que eu pense que isso não é mais do que uma mera revisão de valores. E ele vai colocar essa questão que Castro Alves ele escreve um período em que haviam, né, tendências e valores sendo cultivados e que esses valores já foram transformados. Então,
isso faz com que o Mário vá ter uma outra percepção da obra, né, de Castro Alves, que é uma percepção diferenciada do que a gente vê nos manuais escolares, né, nos manuais literários, em que essa obra é lida tendo-se em conta, né, o que tinha, né, o que havia ali naquele contexto histórico para ser relacionado com a poesia que ele produziu. Então, o Mário vai reler o Castro Alves no ano de 1939, né? Ele está apontando ali a época em que ele está escrevendo esse ensaio e ele diz que isso está fatigando muito ele, né? Que as tendências e as aspirações das épocas mudam e que não é possível naquele momento, né, a partir desse novo estudo, dessa releitura que ele faz de Castro Alves, erguer esse poeta, né, à altura dos gênios verdadeiros. Ele vai dizer que o Castro Alves é um gênio muito imprudente, né? Ele é um gênio, mas é o gênio dos floreios, é um gênio de uma dialética casta, né? De um abuso barroco do deslumbramento, e vai pontuar algumas características, né, que são pontuais ali na poesia de Castro Alves, que são as fulgurações brilhantes, as adesões sublimes e algumas antecipações curiosíssimas. Então, o que ele está dizendo nada mais é que Castro Alves ele era um poeta que estava escrevendo, né, com o seu tempo, né, aderindo então às escritas dos poetas, né, que eram seguidos no contexto ocidental, europeu, e não havia nada de novidade aqui nesse momento, né? Do modo como o Castro Alves é elevado à grande personalidade, a grande gênio da poesia da terceira geração romântica, ele não vê tanto isso, né? Ele coloca Castro Alves ali como outro poeta que está produzindo aqui naquela época e também tomando enquanto causa, né, as questões sociais, o debate abolicionista. E aí ele vai retomar aqui os dois lados, né, recorridos por Castro Alves para trabalhar o seu lirismo, né, o lirismo das causas, o debate das causas sociais na poesia e também o lirismo amoroso. E ele vai dizer o seguinte, que muitos críticos vão adorar o Castro Alves muito mais pela sua lírica romântica, né? Pela sua lírica amorosa, perdão. Então, ele vai dizer que Castro Alves é quem abre na literatura o tipo de celibatário de todos os amores, ou seja, ele vai, né, brincar que o Castro Alves é o maior incentivador do divórcio, né, na lírica daquele período. Ele vai se diferenciar de outros poetas, né, que já produziram uma lírica relacionada, né, à questão amorosa, e que aqui o Castro Alves traz algumas questões diferenciadas. O Castro Alves é aquele que ama todas as donas que ele canta, né? Ele canta a todos, né? De igual modo, né? É um canto amoroso que contempla todas, né? Todos os amores de Castro Alves são amores eternos. Ao contrário de ao contrário de Gregório de Matos, né, que já nos traz uma ideia de gozo momentâneo, né, uma ideia mais objetificada da mulher, do corpo da mulher, sobretudo do corpo da mulher negra. E Gonzaga, em que ele vai apontar, né, que já traz uma ideia de amor de cão batido. Então, o Castro Alves é aquele cara, né, apaixonado, mas que é um apaixonado que ama, né, todos os seus amores de igual modo, e os seus amores são todos eternos. Ele é um deslumbrado por esses amores, né? Então, essa relação diferencial que ele vai trazer. E aí eu trouxe aqui alguns, né, trechinhos de poemas de Castro Alves, em que a gente vai ver a figura da mulher, né, na lírica amorosa desse poeta, sendo não só, né,
um elemento passivo nessa poesia, né? A mulher na lírica amorosa de Castro Alves, né? Ela não é um ser evanescente, ela não é um ser inalcançável. O que a gente tem, né, de traço distintivo de Castro Alves na lírica amorosa é que ele vai conciliar, né, a dicção lírico-amorosa, uma representação mais objetiva do contato amoroso. A mulher não é só um ser idealizado, distante, né? Ela é uma parceira do ato amoroso, ela é uma voz ativa dentro do poema, né? E muitas das vezes é ela quem dita a última palavra. Então, por exemplo, no poema, né, Boa Noite, esse trechinho, a frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Ó, deixa-me aquecer teus pés divinos ao doudo afago de meus lábios mornos. Então, esse verbo lamber, né, ele materializa, de certo modo, o contato com essa mulher amada, né? E a ideia, né, do contato entre eles. Há um contato que é corporal, né, percebido pelas metáforas, né, que nos atribuem uma relação aí de sinestesia, ou calor, né, ou frio, né? Ó, deixa-me aquecer teus pés divinos ao do afago de meus lábios mornos. Então, há essa ideia de um contato materializado com esse outro corpo, e não apenas essa dimensão só da idealização, né? Desse ser que não está palpável para o poeta. No poema Adeus, né, de Teresa, a mulher, né, é quem dá o último adeus, a última palavra a esse eu lírico. A vez primeira que eu fitei Teresa como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. E depois na sala, adeus eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me adeus. Então, além desse contato, né, dos corpos, além dessa parceria e amamos juntos, né? O corpo da mulher amada não está distante desse corpo, né? Eles estão juntos naquela relação, né? Há uma troca, mas a mulher aqui é voz ativa, né? A palavra final é dada por ela, a Deus. Então, o modo como ele coloca, né, essa representação da mulher em sua lírica amorosa, que é diferente, né, dos poemas de Gregório, né, em que a gente vai ter essa relação mais objetificada da mulher. Então, um ponto que o Mário de Andrade, né, coloca aqui como uma questão positiva na poesia de Castro Alves. Opa, passou demais. Isso. Por um outro lado, né, o Mário ele vai dizer que o Castro Alves não tem a menor dose de malícia. Ao longo de todo o ensaio, uma das questões, né, muito pontuada por Mário é de que Castro Alves não se desvincula, né, de uma cultura ocidental e que já é lida por outros poetas, no modo de fazer poesia. O Mário de Andrade vai dizer que o Castro Alves é um satisfeito, se pensando que ele está, né, fazendo poesia a respeito de uma insatisfação, né, social e sobre questões amorosas. Ele vai dizer que ele é um satisfeito em sua lírica, né? Ele acredita nos seus valores eternos e ele é uma extensão artística da classe dominante. E os ópios, né, de Castro Alves, o que vai deixar esse poeta extremamente, né, alucinado pelos seus gestos de composição, é pensar o amor na figura da sinceridade e o ideal social
né, na imagem da piedade. Então, dentro dessas duas faces da poesia, né, de Castro Alves, a ligada às causas sociais e à lírica amorosa, ele vai dizer que ele é um grande satisfeito, né, em termos de insatisfação, ele está muito satisfeito porque ele não, né, modifica, né, o modo de compor em termos já de uma cultura europeia e ocidental. Ele está apenas seguindo, né, os passos dos ocidentais. Além disso, a respeito, né, da poesia de cunho social, que vai levantar a questão abolicionista, ele diz que Castro Alves jamais ergue os escravos até sua altura, mas se abaixa até os seus irmãos inferiores, né? Ele vai se conservar também a igual distância da aristocracia e do povo, tanto psicologicamente como intelectualmente. Ele vai viver em um país sem povo, talvez por isso ele está escrevendo para uma classe muito específica, né? E quando ele diz que ele vive em um país sem povo, ele vai dizer que o único povo que existe ali naquele momento são os mestiços e que os mestiços são um povo naquele momento sem consciência de si, né? E aí a questão, ele coloca Castro Alves se aburguesou demais, né? Pelo seu modo de compor, pelo modo como ele lidava com a linguagem, o refinamento estético. Para Mário de Andrade, ele estava muito mais próximo da burguesia. Então, Castro Alves ele vai possuir uma insistência culposa na parte floral da genialidade. Ou seja, a ideia de genialidade na figura desse poeta é pensada a partir, né, do floreio e que ele propõe para os seus poemas, né, um rebuscamento da linguagem. E aí, por isso ele aponta que muitas das vezes é comum a crítica preferir os seus poemas amorosos aos sociais. Ele vai também acusar o Castro Alves, né, de não aderir a certos fatos sociais da sua época, né, que seriam menos perfeitos como elevação humana. E o que vai colocar aí, então, o Castro Alves no centro desse debate enquanto grande personalidade, né, da terceira geração romântica, seria o grito de inteligência que ele dá, que é utilizar a sua lira, que é essa lira rebuscada, né, para falar sobre a causa da extinção da escravatura, que era uma causa, né, muito cara aos debates, né, aos movimentos efervescentes abolicionistas daquele momento. E é isso que vai ser o grito de inteligência dele. Mas que isso está muito mais conectado, né, com um debate acerca de uma discussão histórica, né, e que dentro da poesia isso vai trazer, né, para Castro Alves algumas falhas no seu método de composição. Alguns elogios do Mário de Andrade vão para Vozes da África e Navio Negreiro. Vozes da África, né, pensando o estilo de perfeição poética, que ele vai levantar várias figuras aqui de composição poética, né, um diálogo também com termos, né, da linguagem africana, e Navio Negreiro pela carga, né, de dramaticidade. Os poemas de Castro Alves, em sua grande maioria, eles trazem, né, esses elementos dramáticos, esses elementos de cena, em que a gente tem o poeta construindo imageticamente cenários, né? Então, não só utilizando o recurso retórico, né, em que permeia, né, toda a sua poesia, a grande maioria dela, mas também a construção sonora, imagética, né? Ele vai construindo imagens, ele vai construindo cenário, ele nos traz vozes, falas, né?
E isso tudo vai compor aí uma grande carga de dramaticidade, sobretudo aqui no poema Navio Negreiro. Então, para que a gente possa ter contato aqui um pouquinho com esses dois, né, poemas e perceber como essas questões vão sendo articuladas, né, nos poemas, trouxe um excerto aqui de Vozes da África, em que a gente tem aqui uma personificação do continente africano, né, e indagando a Deus as causas, né, de tamanha infelicidade, né, para com os seus, né, descendentes. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor, Deus? Qual prometeu, tu me amarraste um dia do deserto, na rubra penedia, infinito. Galé, por abutre, me deste o sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. Em Vozes da África, a personificação desse continente africano que, né, indaga esse Deus, né, esse abandono. Muitas metáforas, comparações, as palavras africanas, né, como galé, as exclamações, as interrogações, né, trazendo essas ideias de vocativo, de exaltação, e as reticências simbolizando aí uma ideia de melancolia. Então, ele trabalha todos esses recursos estilísticos, né, nos poemas, sobretudo aqui em Vozes da África, um poema que é elogiado, então, por Mário, acerca dessa carga mesmo, né, dessa propriedade que ele tem de perfeição poética. E em Navio Negreiro, né, eu trouxe aqui o excerto 4, que é um excerto valioso para a gente pensar nessa carga de dramaticidade, que é elogiada pelo Mário de Andrade. Sobretudo, ele pontua, né, entre a perfeição poética de Vozes da África, eu prefiro, né, a carga de dramaticidade que o Navio Negreiro tem, né, que para ele é, é algo a ser mais adorado na poesia de Castro Alves. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, um sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães pretas, rega o sangue das mães, perdão. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectro arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se os gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então aqui é interessante o monte de recursos estilísticos, né, sonoros e imagéticos que ele traz para esse poema, né, de modo a carregá-lo de carga dramática, né, como a imagem dos tinir de ferros, né, e do estalar do açoite. Então essa
imagem desses corpos a serem violentados, né, nos porões dos navios negreiros, a ideia dessa dança, né, essa orquestra irônica e estridente, essa orquestra composta de vários corpos, dos corpos, né, dos homens brancos, dos marinheiros, a violentar aqueles corpos negros, a gritar de dor, né, e de sofrimento. Essa ideia, né, de montar uma imagem de uma serpente a partir, né, do chicoteio, né, que resvala sobre essas corporalidades negras. Essa ideia também, né, de pensar essa questão da dança, mas não é uma dança de uma música prazerosa de se ouvir, é uma dança do desviar daqueles corpos, né, dos chicotes, né, desses marinheiros. Então, são imagens potentes que criam esses cenários, né? A gente consegue visualizar essas cenas, a gente consegue ouvir, né, sobretudo essas cenas. Então, são esses recursos que fazem com que o Mário de Andrade avalie esse poema Navio Negreiro como um dos mais interessantes, né, e potentes do Castro Alves, pensando essa ideia de carga de dramaticidade, né? E aí ele vai comentar, né, fazer um diálogo aqui, então, em relação aos poetas que aderem à preocupação social. Em primeiro lugar, ele vai colocar o Castro Alves, pensando a ideia, né, do negrismo, mas, sobretudo, conectado muito mais com a questão histórica, né? E aí ele pensa Navio Negreiro, sobre o qual, nesse poema, nós não conseguimos ampliar, né, essa experiência estética para outras experiências enquanto leitores. Como se o poema ele tivesse essa fixidez, né, na significação histórica do processo, né, da escravidão. E em Gonçalves Dias, né, seria um segundo poeta aí, com essa carga de preocupação social, ele vai falar a respeito do indianismo, né? E aqui em Gonçalves Dias a gente já teria um poema, né, uma poesia muito mais conectada com a musicalidade. Então ele vai nos chamar a atenção, por exemplo, para a Canção do Exílio, né, para Marabá, para Ijocapirama, em que a gente tem aquele indígena muito mais subjetivizado, né? A ideia do tema ali está muito mais focada naquele indivíduo indígena, aquela personalidade indígena que é criada, né? Com características muito próprias, né? Aquele índio querendo salvar o pai, né? Aquele ideal heróico de quem quer salvar o pai. A Marabá, aquela índia mestiça recusada, né, pelo restante da aldeia, sobretudo por não ter as características da Índia, né, dessa indígena mesmo, né, carregada das características, né, nacionais reivindicadas, né, pelo indianismo, pelo nacionalismo da primeira geração romântica. Então, são essas questões que o Mário de Andrade está pontuando aqui. O Castro Alves parece colocar em cena, né, uma questão muito mais generalizada, né, sobre o debate social, enquanto Gonçalves Dias ele aprofunda mais, há uma carga subjetiva, né, nesses personagens, nessas histórias que são levantadas nos poemas, e, sobretudo, a musicalidade, né, que faz com que a gente consiga entrar naquela experiência estética, interiorizar aquilo, né, gravar aquilo de um modo muito mais, muito mais amplo, complexo. E aí ele vai comentar a respeito dessa racionalidade, né, do Castro Alves. Ele vai
elogiar, né, o fato, né, da poesia ter como um elemento de análise, né, e de interesse, né, ela própria. Então, ele vai dizer que o verdadeiro assunto da poesia é a poesia. Então, ele reivindica, né, a fluidez musical da palavra e a fluidez alegórica da inteligência. E ele vai dizer também que manter na palavra poética seus valores associativos, sugestivos e musicais é essencial para que a gente possa elevar um poeta à imagem de um grande gênio, coisa que ele não consegue visualizar na poesia de Castro Alves. Sobretudo porque ele vai nos dizer que a poesia do Castro Alves ela nos prende a uma inteligência lógica, né? A um estado discente, né? Disciplinado de aprendizado. Em contraposição aos poemas do Gonçalves Dias, por exemplo, que nos permitem fazer quaisquer transferências intuitivas para dentro das nossas experiências enquanto leitores, né? A gente consegue se conectar imediato e completamente com aquelas personalidades, né? Com o Juca Pirama, com a Marabá. Conseguíamos trazer aquelas experiências para experiências imediatas nossas enquanto leitores, enquanto nossas vivências, né? Em temporalidades diferentes. Enquanto aquela poesia construída por Castro Alves, ela nos coloca em contato mais direto com uma temática mais ampla e geral a respeito do processo, né, da escravidão. Não há uma nomeação ali daqueles corpos, né? São corporalidades em números, né? Não identificadas, são apenas corpos negros escravizados. Então, ele vai fazer essa crítica a respeito da poesia do Castro Alves. E mais ainda a ideia de que a coletividade que interessava a Castro Alves seria a burguesia, e pensando, né, nos seus leitores daquela época, quem consumia essa poesia. E a questão em que ele vai dizer um dos motivos pelos quais a poesia de Castro Alves deva ser, né, racionalista é que ele escrevia para a burguesia, né? A coletividade que interessava ele nas pautas de discussão dele nos seus poemas era a burguesia. E a burguesia é diferente do povo. A burguesia tem um pensamento lógico, a burguesia tem um pensamento antimusical, ela não consegue se conectar com a fluidez, com a vagueza, com a musicalidade das expressões populares. Então, sobretudo, a tese de Mário é que Castro Alves escrevia para a burguesia por causa de todo esse aparato técnico de linguagem que ele utilizava, né? E o povo tem uma experiência artística de linguagem como fluidez de palavras, né? Eles se colocam eles têm facilidade para lidar com a vagueza das expressões, né? Com a musicalidade das palavras. Então, por isso ele acredita, né, que o Castro Alves se aburguesou demais. E aí ele acaba substituindo, então, o assunto, né, pelo tema, a melodia pelo tema. Ou seja, ele pega uma questão pontual, um assunto muito específico, né, a história de um ser muito específico, construindo uma história subjetiva para aquele ser, e ele trabalha de um modo mais generalizado uma questão, né, que está muito linkada a um contexto histórico, a uma discussão, né, mais pragmática a respeito de uma situação que ocorre em um contexto histórico determinado. Qualidades e defeitos. Então, finalizando o ensaio de Mário, né, com essa crítica bem pontual e ácida a respeito de Castro Alves, Em Espumas Flutuantes, que é esse primeiro e único livro produzido, né, por Castro Alves em vida, ele foi um grande sistematizador do pra, né, por exemplo, e aí ele sendo bastante criticado pelos parnasianos, mas
se conectando muito com o aspecto oralizado da palavra, o que foi profícuo para a poesia dele, né? Então, em detrimento do para, ele cria esse pra, de modo que a sua lírica ganha uma melodia, né? Consegue ser um pouco mais destravada. Ele tinha métrica ondulante, um fino ouvido para os hiatos, né? E respeitava as sutilezas orais da língua. O maior defeito de Castro Alves, a oratória, né? Então, ele vai dizer que o Castro Alves era um incompridador, que ele não sabia pautar o tamanho de suas poesias. Então, ele vai colocar ali alguns exemplos, por exemplo, de onde é que Castro Alves deveria ter terminado o seu poema, porque os versos que vinham após eram versos que matavam o seu poema. Então, tem essa questão, né? O Mário diz, o Castro Alves, né, falava demais, né? Ele era um incompridador. Então, foi uma grande falha dele não saber pautar o tamanho das poesias. E que ele brincava como um menino prodígio. O que ele quer dizer é que toda essa questão que ele coloca, né, que o Mário era um satisfeito, que que o Castro Alves era um satisfeito, um realizado, né, é que ele acreditava, né, nos seus valores enquanto poeta, que estavam alicerçados em valores, né, de escritores e de poetas ocidentais, europeus. Então, ele não se preocupou, né, em dialogar com a cultura popular, né, com aqueles pelos quais, né, a poesia dele tanto estava, né, mirando, né, discutir coisas pontuais àquela classe. Então, é uma das críticas aí que o Mário tece a Castro Alves. Então, entre elogios e críticas, questões que a gente verifica nesse ensaio e que está diferente do que a gente costuma ler nos manuais literários. O que eu achei interessante trazer para a gente discutir. E é lógico, né? O Mário ele tem essa questão, né, de ter até uma visão muito romantizada, né, do folclore, do popular. Então ele é o cara que está defendendo, né, essa adesão, né, da literatura ao aspecto da linguagem popular. Então, é um ponto de vista muito específico dele, né? Então, é isso para a aula número 9. Finalizamos por aqui e discutimos, então, a respeito desse ensaio de Mário um pouquinho mais no nosso fórum. Um abraço.